Muito bem. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Mentes Pensantes. Hoje o tema é um pouco pesado, falo para você. Talvez ouça o tema e, se quiser, nem prossiga ouvindo, porque a gente vai levar uma reflexão sobre as práticas de violência que estão presentes no nosso dia a dia, que estão presentes em nossa sociedade. E quando a gente fala de práticas de violência, ela pode ser verbal, pode ser física, pode ser emocional, pode ser psicológica, pode ser sexual, patrimonial, moral, doméstica, estrutural, enfim, são várias. E estaremos falando com os nossos mentes pensantes a respeito deste assunto. Seja bem-vindo, João Panho, um prazer ter você em mais um programa. Olá, Aislan, Pedro, Deise. Excelente assunto e um assunto muito delicado para ser tratado. Porque quando a gente mexe na questão violência, a gente às vezes está mexendo em feridas que as pessoas não querem olhar, situações que as pessoas preferem deixar escondidas, negligenciando, reprimindo-as porque acham que é mais fácil de lidar, mas vai aumentando toda a dificuldade dela ao longo do tempo. Talvez aqui hoje a gente consiga trazer a reflexão de que muitas situações que eu, você possa estar passando pode se tratar de não algo normal, mas sim de uma violência. E num contexto geral não é mimimi. É uma fala necessária dentro da produção de um conteúdo compatível com o que nós pregamos aqui no Mentes Pensantes. Seja bem-vindo, meu caro amigo Pedro Loyola. Muito obrigado, Aislan, João, Deise. Estamos juntos em mais um episódio, né? Realmente um episódio delicado, que toca no emocional de muitas pessoas, né? Principalmente aqueles que já tiveram episódios quaisquer de violência verbal, não verbal, física ou não, né? Então, a gente vai discutir de maneira saudável sobre essa temática bem importante. Deise, o que você diria que é o tipo de violência mais comum? Dando os cumprimentos a você, eu já te lanço essa pergunta. Hoje em dia seria talvez essa violência verbal, psicológica, emocional, uma das mais frequentes que a nossa sociedade atual encara? Olá a todos. Olá. Eu acho que uma das mais comuns, eu não vivo nesse meio, que trata esse tipo de coisa. A gente teve num fórum da CACESPAR, que é a Associação das Associações Comerciais. Então, foi um fórum para mulheres. E foi discutido esse tema uns 2 sábados atrás. E foi muito interessante, inclusive por isso eu levantei a bola aqui, porque mulheres empresárias bem desenvolvidas, que você nunca imagina que possa sofrer algum tipo de violência, relataram lá em cima no palco que há 1 ano atrás viviam num relacionamento abusivo, que nunca apanharam, que nunca, enfim, mas que era um relacionamento abusivo, onde elas sofriam violência emocional, violência psicológica. Então, eu acho que esse tipo de violência hoje é um pouco mais comum. Claro, eu estava num fórum para mulheres, mas eu acredito que não são só mulheres que sofrem esse tipo de violência, né? Homens também, existem mulheres violentas, né? Mulheres manipuladoras. Sim, com certeza. Então, da mesma forma, pode ocorrer esse tipo de sofrimento. E eu mesmo já vivi uma relação nesse sentido. Também nunca apanhei, sempre falei que se levantasse a mão para mim, seria a primeira e a última vez. Mas a manipulação era uma forma de violência. Então, toda e qualquer conversa que eu tentava ter com a pessoa, era eu sempre a errada. A pessoa revertia a situação e fazia eu pensar que eu era errada. E por que isso é ruim? Porque enquanto a gente está dentro desse relacionamento, a gente não percebe. Entende? Então, quando aquilo começou a me incomodar, eu já tinha quase 3 anos de relacionamento. As outras pessoas viam, eu não via. Né? Porque você está ali envolvido. E você acaba ficando uma pessoa isolada socialmente quando isso acontece, né, Deise? Até porque a outra parte te isola de maneira proposital, né? Seus amigos não prestam, a sua família não é muito legal. Vamos evitar, vamos nos afastar, vamos e evitar entre aspas, lá, pelo amor, você evita. Exato, né? Entende? Para não arrumar confusão, para não... Mas quando você vê, você está perdido no meio disso tudo, sabe? Sim. E para sair, apesar de que a tomada de consciência já é um primeiro passo para sair, Sim. né?
mas às vezes para sair é bem difícil. Eu acho que esse caso da Daisy se enquadra bem na questão da violência psicológica e emocional, né, João? Eu creio, com tranquilidade, uma das mais frequentes. Embora os índices de violência física hoje contra a São mulher, altos, os né? feminicídios, enfim, Sim. né, os casos extremos já estão em alta também. Enfim. Ô João, é uma pergunta recorrente para você que é um profissional da psicologia. Por que as pessoas não enxergam? Como diz a Daisy ali, no caso que as pessoas às vezes envolvidas não conseguem enxergar aquilo que está acontecendo com elas. Perfeito. Antes de você me fazer essa pergunta, eu vinha refletindo na situação da Daisy e também nas testemunhas de tantas pessoas que passam por situações como essa e muitas outras mais que guardam dentro do seu íntimo, no coração, o silêncio dessa dor, que só elas sabem. Muitas. Só elas sabem, na verdade, ou eles sabem, aquilo que estão passando e sofrendo, mas pela repressão do violentador, acabam não se sentindo capazes de levar isso até a sua rede de apoio. Sim. Então, gostaria de prestar aqui os meus sinceros sinto muito para quem já viveu situações como essa, porque a gente tenta se colocar no lugar, mas nem minimamente a gente consegue, porque somente a pessoa que passa por essas situações sabe o quão difícil é, e o marcador é para o resto da vida. Exato. Difícil julgar, né? Difícil Exato. julgar. Agora, respondendo a pergunta, enquanto a Daisy vinha falando, essa situação que a Daisy levanta tem nome. O nome disso é comportamento ou violência de uma forma passiva-agressiva. O que isso significa? Eu dou o tapa, mas eu escondo a mão. Eu trato a outra pessoa como se eu estivesse fazendo um favor para ela. Eu lido com a situação violentando-a, mas como se eu estivesse emprestando algo, emprestando um conhecimento, emprestando um ato de amor, de carinho, mas por trás disso eu estou machucando, seja financeiramente, seja moralmente, psicologicamente, até fisicamente. Isso pode acontecer. Você fez por merecer, você pediu para apanhar, ou eu fiz você ficar em casa porque você não agiu conforme deveria ter agido. Olha só, talvez a próxima vez seja diferente. Em várias outras falas, que talvez não cabem aqui a gente ficar tratando, porque a gente vai discorrer muito tempo, mas vale a pena a gente lembrar de que, às vezes, a gente toma, sim, Aislan, consciência do que está acontecendo, mas a gente normaliza a ideia de que aquilo talvez tem que ser dessa forma. Talvez por um histórico familiar que eu tive, que me ensinou que talvez meu pai, minha mãe, vinham de um relacionamento, que isso era tão normal, a ponto de me ensinar que isso também tem que ser normal para mim. Eu tenho que carregar a minha cruz, e isso talvez num sentido de levar um sofrimento que eu não precisaria estar levando à frente. Muitas pessoas, elas acham que merecem sofrer porque, na verdade, elas não se sentem dignas de amor, não se sentem dignas de merecer algo bom. Isso também é uma crença limitante que a gente vai falar num outro episódio, mas algumas coisas que a gente atura, na verdade, está alimentando algumas coisas que existem dentro de nós. A gente percebe, mas a gente aceita, às vezes, manter por achar que não vai ter algo melhor me esperando lá fora. Pedro, e aí? O que vem à sua cabeça quando um tema... É um tema delicado, né? É um tema múltiplo. É um tema que... pessoas que... Quando eu perguntei ali para o João, né, o porquê não toma uma atitude e tal... no casamento, por exemplo, diversas pessoas, devido aos filhos, devido a acreditar ainda que aquela família será uma família, né? Sim. Então, assim, mas o que vem em sua mente com relação a práticas de violência, casos mais comuns, constantes, ou que mereçam destaque, Pedro? Eu penso assim que a violência, ela se desdobra em várias ramificações, né? Que foi exatamente o que você falou. Mas toda violência tem uma raiz. E eu creio que a raiz dessa violência está na comunicação verbal mesmo. Então, é através da comunicação verbal que, pelo que eu falei com o João, através de um gesto, ele entende ou ele se sente violentado, né? Pelo que eu reprimi ou pelo desentendimento verbal que eu tive com o João, muitas vezes eu agrido ele fisicamente,
né? Então, a raiz, na minha opinião, ela está vinculada à comunicação verbal mesmo. Que muitas vezes é uma comunicação impositiva, é uma comunicação violenta, é uma comunicação de cima para baixo, né? Então, muitas vezes eu me imponho de uma maneira totalmente desnecessária para mostrar poder, para mostrar superioridade, né? Então, a minha comunicação muitas vezes é uma comunicação violenta, né? Então, partindo desse pressuposto, Aislan, que existe uma comunicação violenta, muitas vezes a vítima dessa comunicação já se sente violentada, assim, no primeiro contato, sabe? Se eu tenho um tipo de comunicação violenta, eu tenho a tendência de ser violento com todas as pessoas ao meu redor, né? E muitos sabem que eu sou violento, mas não querem falar comigo, porque sabem que eu vou, como o João falou, né, e a Deise falou, eu vou culpar o grupo muitas vezes de estar errado, né? Então, assim, quando se fala em violência, cara, dos diversos tipos, eu penso muito nessa questão da comunicação violenta. Tudo parte disso, né? Porque a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, muitas vezes, o meu coração ele já está cheio de violência e eu comunico isso através de palavras. Mas talvez, né? Pedro, essa comunicação violenta não venha de uma forma violenta. Entendeu? Às vezes, porque que de repente as pessoas que estão num relacionamento assim, e quando eu falo relacionamento não é só homem e mulher, pode ser sócios, pode ser família, pode ser vizinhos, amigos, né? Então, relacionamento entre pessoas. Por que às vezes as pessoas estão num relacionamento assim e demoram para identificar ou nunca identificam que está sofrendo uma violência? Porque a forma de falar talvez não seja violenta. É manipulativa, né? Isso, entende? Então a pessoa passa a mão para depois bater. É uma característica de manipulação. Então você acaba... Não, mas ele passou a mão aqui. Ele não só bateu, sabe? Você fica no meio termo. Quanto mais próximo, talvez seja mais difícil, né? Isso que nós não estamos falando da análise de como se construiu o início, de quais as estruturas que eu entendi o que você quis dizer. Que foram o início desta relação, quando a gente focou muito em relação. Mas, claro, tem entre amigos e sócios. No sentido família, eu entendi, porque não existe ex-pai, né? Tipo, existe ex-namorado, existe ex-marido, mas né, você não tem como se dissociar desse tipo de pessoa, mas que até pode o estar te fato prejudicando, né? de eu impor o limite, né, na situação do pai. O pai ele não vai mudar. Mas tem como eu impor limite, tem como eu dizer não. Né? Então, ele continua o ciclo na geração dele, mas a partir de mim, esse ciclo acaba. Ou aprender pelo não, né? Esse dizer não nunca é fácil. Mas é importante para eu criar a oportunidade de ter uma história diferente. Gente, eu sabia que esse tema ia render muito, o tempo ia passar voando e foi o que aconteceu, né? Mas assim, o podcast de hoje, então, abordou a questão das práticas de violência. Mensagem final que fica, Deise, João, Pedro, é que a pessoa talvez tente interpretar tudo isso que está acontecendo e saiba se posicionar, né, Pedro? Exato. Saiba pontuar até onde se permite algumas coisas e até onde que muita gente não se tolera mais. E peça ajuda, né? Não é feio pedir ajuda. Não é feio compartilhar. E caso exatamente a pessoa que esteja nos ouvindo... Sofrer sozinho é uma coisa muito triste também. Isso. Ou tem um amigo seu, né, que está nessa situação, está exatamente imerso nisso, é um momento, assim, a urgência é ajuda, procure ajuda. Procure ajuda de um profissional, procure ajuda de algum confidente, ajuda. Sim. Agora a pessoa não consegue sair disso sozinho. Compartilhe. Exato. Gente, um abraço, até a próxima. Mentes Pensantes vai ficando por aqui. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.